Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Marcos Roberto e nessa videoaula nós iremos corrigir uma avaliação sobre multiplicação com números naturais. Essa avaliação foi aplicada para os meus alunos do sexto ano e eu vou pedir a vocês que ao final do vídeo deixem um comentário aí se você achou a avaliação fácil, se achou a avaliação difícil, se estava acessível, estava legal para fazer, tudo bem? Então vamos lá resolver a nossa primeira questão. Efetue os cálculos e determine o algarismo correspondente a cada letra. Então, eu tenho aqui, 4 vezes A2, tá? Esse número aqui tem um A e tem um 2. Então, 4 vezes esse número aqui é igual a 88. Quando eu vou resolver a multiplicação, o que eu faço? Eu vou pegar o 4, vou multiplicar por 2, tá aqui o resultado, 8. Aí depois, 4 vezes A também é igual a 8. Então, eu posso falar o quê? Que meu A vale quanto? Meu A vale 2, porque se eu multiplico 4 vezes 2, vai ser exatamente igual a 8, tudo bem? Então, deixa aqui a letra A, nós já descobrimos o valor. Agora, eu tenho 7 vezes 56 é igual a 3B2, eu tenho que descobrir o valor do B. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? 7 vezes 6, eu sei que é 42, tá? Se é 42, então meu 2 já está aqui, e eu vou colocar o 4 aqui em cima. 7 vezes 5 é 35, mais 4 vai ser 39, ou seja, o número que está substituindo, ou melhor, o B está substituindo o número 9, tá? Então, meu B vale 9. Então, tá aqui. E agora o próximo é o seguinte, é 3C vezes 9 é igual a 333. Se você observar na tabuada do 9, se você lembra, tá? O único número que eu vou multiplicar por 9, que o final vai ser um 3, é o 7, tá? Se eu fizer 9 vezes 7, isso aqui vai ser igual a 63. E é o único, tá, pessoal? Não tem nenhum outro que vai terminar com 3. Ou seja, o número que está faltando aqui, é um 7, beleza? Então, C vale 7. Se eu fizer 9 vezes 7, vai dar 63. Então, tá aqui o 3, ok? Vou elevar o 6 aqui. 9 vezes 3 aqui, 27, mais 3, mais 6 vai ser igual a 33, tá? Então, a nossa conta vai ficar certa. Então, nossa conta fica certa e o valor de C vale 7, beleza? Então, a letra número 1, né, era para descobrir os valores desses números, dessas letras aqui, e nós fizemos isso com facilidade. O A vale 2, o B vale 9 e o C vale 7, beleza? Agora a questão 2 está pedindo o seguinte. O Autódromo de Interlagos, na cidade de São Paulo, onde são disputadas diversas provas automobilísticas, tem 4.309 metros de extensão. Então, vou destacar essa informação aqui, tá? 4.309 metros de extensão. Aí depois fala o seguinte, nesse autódromo, qual é a medida da distância percorrida por um veículo em metros ao completar 8 voltas? Letra B, 10 voltas e letra C, 71 voltas. Então, olha só, pessoal, aqui essa questão não é de múltipla escolha, você não tem que marcar nada aqui, tá? E alguns alunos acabam fazendo isso. Não interpreta direito a questão e vem aqui e marca uma alternativa, sei lá, letra A. Outro, sei lá, letra B, letra C. Não tem nada de múltipla escolha aqui, tá? Quero saber o seguinte, se uma volta equivale a 4.309 metros, então 8 voltas, alguém que der 8 voltas, qual vai ser a distância percorrida? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar aqui o 4.309 e vou multiplicar por 8, ok? Então, vamos lá. 8 vezes 9 é 72, o 2 fica aqui, eu vou levar o 7. 8 vezes 0 é 0, mais 7 vai ser igual a 7. 8 vezes 3 é 24, então o 4 está aqui, e vou elevar o 2. 8 vezes 4, 32, mais 2 vai dar 34. Então, essa é a distância, 34.472 metros, beleza? Agora, se eu der 10 voltas, qual é a distância que eu vou percorrer? A maneira mais fácil de você fazer isso, pessoal, era o seguinte, 309 vezes 10, e você vem aqui e simplesmente acrescenta um zero, tá? 309 e coloca um zero aqui no final, ok? Essa aqui já é a sua resposta. É a maneira mais rápida de fazer. Agora, se você não sabe fazer assim, ou se você não lembrou na hora da prova, uma outra alternativa seria você fazer o seguinte, 4.309 vezes 10, tá? Deixa eu colocar aqui de outra cor, para não confundir, tá? Não misturar. 4.309
vezes 10. Agora também tem algumas coisas que as pessoas fazem. Sei lá, que na letra A era 8 voltas, aí a pessoa vai lá e coloca isso aqui e soma 8 vezes, tá? Tá certo, pessoal? Tá certo, mas o problema aqui é que se você está fazendo uma avaliação, você vai perder muito tempo, tá? Nem vou colocar todas aqui. A pessoa coloca 8 vezes, vai lá e soma. Tudo bem? Mas é mais prático você multiplicar. Então, vou fazer aqui, ó, 0 vezes 9 é 0, 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 3 é 0, 0 vezes 4 é 0. Ou seja, eu vou colocar aqui, ó, um 0, 2 zeros, 3 zeros, 4 zeros. Aí depois eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar o 1 vezes 9, vai ser igual a 9, tá? Vou colocar aqui. Aí depois o 1 vezes 0, 1 vezes 0 é 0, ok? Então vou colocar aqui o 0. Depois 1 vezes 3 é 3, 1 vezes 4 é igual a 4. Só lembrando uma coisa, que quando eu estou multiplicando aqui as dezenas, aí eu vou saltar essa casa aqui, a última casa, a casa das unidades, tá? Vou começar colocando aqui debaixo das dezenas, tá? Então, algumas pessoas não fazem isso e erram a questão, beleza? Vamos lá. Aí eu vou somar aqui, ó, ou melhor, eu vou descer aqui, né? Esse 0 aqui, 0. Depois, 0 mais 9 é 9. 0 mais 0, 0. 0 mais 3 é 3. E aqui eu vou descer o 4, tá? Então, vai dar 43.090 metros, beleza? Aí depois, na letra C, está pedindo o seguinte. E se der 71 voltas? Se der 71 voltas, eu vou fazer isso aqui, 71, ou melhor, deixa eu colocar o número lá primeiro, tá? Uma volta equivale a 4.309 metros, vezes 71, ok? Vamos arrumar a nossa continha aqui e vamos resolver. Quando eu faço 1 vezes 9, é 9. 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 3 é 3. 1 vezes 4 é igual a 4. Agora eu vou multiplicar o 7, ok? 7 vezes 9 é 63. Então, 3 fica aqui e vou levar o 6. 7 vezes 0 é 0, mais 6, 6. 7 vezes 3 é 21, vou colocar 1 aqui e vou levar o 2. 7 vezes 4 é 28, mais 2, 30, ok? Então, vamos lá. Só lembrando, pessoal, da mesma forma, aqui você tem que deixar essa última casa vazia, tá? A casa das unidades. Se você multiplicou dezena, você vai começar a colocar debaixo de dezena. Se tivesse um terceiro algarismo aqui, você está multiplicando centenas. Então, você teria que começar a colocar debaixo o 3 aqui, tá? Que seria a casa das centenas. Então, vamos lá. Vamos somar aqui, ó. Vou descer o 9. Aí, vou descer o 3, né? 0 mais 3 é 3. 3 mais 6 é 9. 4 mais 1 é 5. E aqui vai ser 0 e aqui 3. Beleza? Então, se você der 71 voltas, você vai percorrer 305.939 metros. Tudo bem? Então, essa era a questão número 1, essa é a questão número 2. E lembrando, pessoal, no final do vídeo, quando você ver todas as questões, diga aí o que você achou da prova, tá? Se estava fácil, se estava difícil. Qual nota você tiraria, tá? Se essa avaliação valesse 10 pontos, quanto você ia tirar? Quantos pontos, tá? Quantas questões você acertaria? E tá aqui a questão 3, pessoal. Observe a sequência de figuras abaixo. Então, tem aqui, ó, a primeira figura eu tenho um pontinho, a segunda figura eu tenho 4 pontos, tá? Até já vou contando aqui para você, já vai dar uma ideia do que fazer. Terceira figura eu tenho 9 pontos e a quarta figura eu tenho 16 pontos. Então, vou anotar isso aqui até para dar uma ideia quando eu for resolver lá, tá? Aqui eu tenho um ponto. Onde eu vou colocar isso aqui? Deixa eu colocar em outro lugar, pessoal. Aqui na primeira figura eu vou ter um ponto, vou colocar aqui. A outra tem 4 pontos, a outra eu tenho 9 pontos, a outra eu tenho 16 pontinhos. Então aqui está perguntando o seguinte: quantos pontos formarão a próxima figura dessa sequência? Então, se você observar, pessoal, aqui, ó, na primeira figura eu tenho um pontinho, tá? Na outra eu tenho 2 pontos aqui na horizontal e 2 na vertical, tá? Eu tenho 2 linhas, tem 2 pontos na horizontal, então, e 2 linhas, tá? Então, eu vou ter 2 colunas também. Aqui eu tenho 3 pontos na horizontal, então, e 3 linhas, tá? Então, eu vou ter 3 colunas também. Aí depois eu tenho 4 pontos na horizontal, 4 linhas, então, eu vou ter 4 colunas também. Então, a próxima figura nossa seria o quê? Eu teria 5 pontos aqui, tá? 5 pontos na horizontal. Vou até acrescentar ali, ó, o ponto extra que nós vamos ter é o seguinte. Deixa eu ver qual cor que eu vou colocá-lo. Vou colocar aqui um azul, tá? Então, essa aqui seria a nossa próxima figura, tá, pessoal?
E mais, tá? Eu vou ter também 5 linhas, tá? Essa seria a nossa próxima figura. Beleza? Então, quantos pontos formarão a próxima figura? Eu vou ter 5 pontos aqui, tá? 5, 5, 10, 15, 20, 25. Então, você faz assim, ó, 5 vezes 5. Já vou dar a dica para você como responder a letra C, tá? Então, o que você ia fazer? Você ia fazer assim, ó, 5 vezes 5, tá? Vou colocar um pontinho aqui, isso aqui é multiplicação, tá? 5 vezes 5, isso aqui é igual a 25 pontos. Então, essa é a ideia de como fazer, tá? Então, a primeira figura, para eu calcular o número de pontos, era o quê? 1 vezes 1. 1 vezes 1, que é igual a 1. Aqui seria 2 vezes 2, que é igual a 4. Aqui, 3 vezes 3, que é igual a 9. Aqui, quando tinha 16 pontinhos, tá? Antes de eu desenhar esses outros pontos, seria 4 vezes 4, que é 16. Então, a quinta figura seria 5 vezes 5, a sexta figura 6 vezes 6, a sétima figura 7 vezes 7, até chegar aqui na letra B, que eu quero a décima figura. A décima figura é o quê? É 10 vezes 10, tá? Ou se você estiver estudando potenciação, seria 10 ao quadrado, tá? Mas se você não está estudando, vamos pensar que é simplesmente assim, tá? Quando eu estava resolvendo com meus alunos, eu não tinha trabalhado potenciação. Então, para eu resolver, eu colocar aqui, ó, 10 vezes 10. 10 vezes 10. Então, a segunda figura, a décima figura, perdão, a letra B aqui, a segunda questão, eu vou ter 100 pontos, tá? Agora, eu já dei uma dica para vocês como responder a letra C, tá? Uma possibilidade de resposta, tá? Qual é a regra que permite descobrir o número de pontos em cada figura? Então, olha só, para eu descobrir o número de pontos em cada figura, alguns alunos contaram, tá, pessoal? Eu não vou contar. Tanto é que teve gente que desenhou a décima figura aqui e encontrou 100 pontos. Mas não precisava. O que você vai fazer? Se eu quero contar a quantidade de pontos de cada figura, eu vou contar quantos pontos tem na horizontal, na primeira linha, e quantos pontos tem na primeira coluna, tá? Se aqui tem 3 pontos, e aqui 3, 3 vezes 3, tá? Sempre isso, você observa, vai formar um quadrado, tá? Com exceção aqui da primeira, que eu não vou dizer que vou considerar que isso é um quadrado, tá? Mas aqui é um quadrado, tá? Os 4 pontos formam um quadrado, aqui os 9 pontos formam um quadrado, e assim por diante. Então, para eu contar a quantidade de pontos, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os pontos da horizontal, da primeira linha, e os pontos da vertical, da minha primeira coluna. E vou multiplicar e vou encontrar o resultado, beleza? Foi isso que eu escrevi para vocês, ó. Multiplicando o número de pontos da primeira linha pelo número de pontos da primeira coluna, beleza? Então, se não ficou claro para vocês, seria isso aqui, ó. Eu vou pegar a quantidade de pontos aqui, no caso aqui a minha coluna, tá? E aqui a minha linha. Vou multiplicar, tá? Se é a primeira figura, no caso aqui é a terceira figura, então 3 vezes 3. Se é a décima figura, 10 vezes 10, ok? Se é a sétima figura, 7 vezes 7. E assim por diante, beleza? Se é a centésima figura, 100 vezes 100. Agora a questão número 4, pessoal. Para encher uma piscina que estava totalmente vazia, foi utilizada uma torneira que despejava 300 litros de água por minuto. Quantos litros de água foram despejados na piscina após 9 minutos? Aí depois, e após 1 hora? Então, isso aqui é bem simples. O que eu vou fazer? Se em 1 minuto são 300 litros, você pode fazer da maneira difícil, tá? Somar 300, mais 300, mais 300, 9 vezes. Eu não. Vou fazer assim, ó. Vou fazer da maneira mais fácil. 300 vezes 9, tá? E vamos lá. 9 vezes 0 é 0, 9 vezes 0 é 0 e 9 vezes 3 é 27. Então, 2.700 litros de água após 9 minutos, tá? E agora, e após 1 hora, tá, pessoal? Após 1 hora eu vou ter o quê? 1 hora eu sei que é 60 minutos, beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 300 vezes 60, ok? Aí, vamos fazer aqui passo a passo, beleza? 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 0 é 0. 0 vezes 0 é 0. Depois, 6 vezes 0 é 0. Vou colocar aqui na segunda casa, tá? 6 vezes 0 é 0. E 6 vezes 3 é 18, ok? Então, vou somar isso aqui, essas duas parcelas, tá? 0 aqui, 0 também, 0 também, 8 e 1, ok? E aqui são litros de água, tá? Então, após 60 minutos, 1 hora, tá? Vai ter 18.000 litros de água, tudo bem? Aí depois o seguinte, na letra B, sabendo que a piscina foi completamente cheia após 1 hora e 35 minutos, qual a medida da capacidade em litros dessa piscina? Então, olha só, pessoal, uma maneira que eu pensei já que eu elaborei a prova, eu vou deixar um gabarito pronto para eu corrigir a prova dos alunos depois, tá? Então, o que eu fiz? Eu fiz assim, ó, peguei 300 e multipliquei por 95, tá?
Mas só que quando eu estava corrigindo a prova dos alunos, eu achei uma resposta legal, tá? Uma resposta diferente da minha. Então, se você fizer assim, você vai fazer a minha resposta, tá? Você vai fazer da mesma forma que eu. Só que tinha alguns alunos que pensou o seguinte, ó, eu sei que 1 hora eu já calculei, tá? 1 hora foi quanto? É em litros, né? 1 hora deu 1 hora que é 60 minutos, tá? O aluno colocou assim, ó, 1 hora e 60 minutos. E eu sei que após 60 minutos tinha quanto de água lá? Tinha 18 mil litros de água, tá? Então, o que ele fez? Ele pegou os 300 e agora ele não multiplicou 300 por 95. Agora falta calcular só os 35 minutos, tá? Então, o que ele fez? Ele pegou 300 vezes 35, tá? Talvez a minha maneira seria até mais rápida, tá? Mas tudo bem, aqui tá certo, eu só estou mostrando para vocês que foi uma maneira diferente de pensar, que na verdade eu nem esperava, beleza? Então, olha só, 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 3 é 15, aí depois 3 vezes 0, 0, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 3, 9. Então, vou chegar nesse resultado, tá? Eu vou somar isso aqui, 0, 0, 5, 10, 10.500. Beleza? Aqui 10.500 e lá 18 mil, 18 mil. Então, o que o aluno fez? Ele pegou 18 mil e somou com 10.500, tá? Estou escrevendo pequeno aqui, mas lembra que cada algarismo tem que ficar debaixo do outro, tá? Então, aqui ficou certinho, 0 mais 0, 0 mais 0, 0 mais 5, aí depois 8 mais 0 e depois 1 mais 1, 2. 28.500, tá? Na verdade, dá pra gente somar de cabeça, né? Se eu pego 10.500 mais 18.000, dá pra gente somar aqui de cabeça e encontrar 28.500, beleza? Agora, se você quiser fazer da maneira que eu comecei a rabiscar aqui, tudo bem. Eu até acho que seria mais rápido, tá? Mas achei a resposta interessante aqui e quis mostrar para vocês, tudo bem? Questão número 5. Essa questão é interessante, pessoal, por quê? Aqui está pedindo para você calcular, simplesmente isso. E eu tinha uma intenção ao colocar essa questão na prova. Eu queria saber como que os alunos iam reagir, né? Qual seria a iniciativa deles para resolver essa questão. E aqui, observa o seguinte, coloquei 546, 546, 546, uma vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. Então, o que alguns alunos fizeram? Eles vieram aqui, pessoal, somando aqui, ó, 10 vezes, armou e foi somando. Beleza? Armou a continha, colocou os algarismos, 546, 10 vezes. Outros foi somando de 2 em 2. Somou esses dois, depois esses dois, esses dois, esses dois, esses dois, e depois juntou todo mundo, tá? Da mesma forma, foi somando. Só que, se você lembrar o seguinte, ó, 546 vezes 10. E nós falamos isso um pouco na sala de aula, tá? Quando você vai multiplicar por 10, você só tem que acrescentar esse zero aqui, tá? Então pronto, estava resolvido. E se você faz assim, pessoal, eu vou entender, porque eu ensinei e beleza, você ganhou um tempo enorme aí. Você ganhou um tempo na prova, bem mais tempo do que alguém que armou isso aqui 10 vezes, colocou os 10, né? 10, 546, um abaixo do outro, e somou, sem contar que você corria muito risco de errar, tá? Então, seria uma maneira de resolver, tá? Eu esperava que alguém fizesse assim, ou, na pior das hipóteses, fizesse assim, tá? 546 vezes 10. Ou melhor, eu já sabia, eu esperava que tivesse as 3 respostas, tá? Somando da forma que eu falei. E essas duas que eu apresentei para vocês, resolvendo aqui passo a passo, tá? É claro que as 3 estão certas, eu estou falando questão aqui de ganhar tempo na hora da prova, tá? Que é importante. Aí eu vou mostrar para vocês algumas respostas. Essa é a resposta de um aluno, uma aluna, tá? Não vou lembrar aqui, mas foi o que eu falei para vocês, ó, foi somando, tá? Somou aqui de 2 em 2, então aqui deu 1092, então eu já sabia que o outro era 1092, 1092, 1092, 1092 e assim por diante. E depois vai somando, 4.393, 4.368 parece, não estou enxergando direito aqui, tá? Tá bem clarinho, mas eu acho que é isso aí, pessoal. Aí foi somando, e o erro que tem aqui é o seguinte, eu encontrei um erro aqui quando eu estava olhando essa questão, é o seguinte, o erro é que essa questão valia 1,5, tá?
e eu acabei colocando um ponto aqui para o aluno. Então, se o aluno assistiu o vídeo aqui e tal, e se eu não se esquecer, né? Espero que eu não esqueça, mas o aluno já pode me cobrar. Até é bom que eu vou saber se ele assistiu o meu vídeo ou não. É interessante isso aí, tá? Aí eu vou mostrar outra resposta para vocês. Até coloquei aqui, ó, com a possibilidade de fazer mais rápido, tá? Seria sim. Mas é claro que eu coloquei aqui, né? Que o aluno acertou a questão. Aí aqui tem outra resposta, tá? Nessa aqui eu coloquei certo, coloquei 1,5. Mas eu falei para vocês, ó. Acho que somou, foi somando aqui os 10, até que achou a resposta aqui, 5.460. E eu mostrei para ele aqui que seria, a maneira mais rápida seria essa aqui, tá? De resolver. E depois, o que mais? Tem uma terceira resposta. Essa aluna aqui já resolveu. Acho que, se eu não me engano, é uma aluna, tá? Ela resolveu aqui da maneira como mostrei para vocês, seria uma possibilidade, beleza? Então, ela resolveu aqui, bacana, e ganhou 1,5 ponto. Então, vou esperar aqui que esse aluno aqui, essa aluna, não sei, me cobre meio ponto depois, beleza? Questão 6. Essa era a última questão da prova e depois aqui tem um desafio, tá, pessoal? Que eu deixei para os alunos que resolvem a prova rapidão. Então, deixei um desafio. Questão número 6. Hoje, o pai de Douglas tem o dobro de sua idade. Daqui a 6 anos, Douglas terá 30 anos. Qual é a idade do pai de Douglas hoje? Então, olha só, para eu descobrir isso aqui é bem tranquilo, desde que eu pense da forma correta. Porque quais são as informações interessantes aqui, pessoal? Eu sei o seguinte, que daqui a 6 anos, Douglas terá 30 anos. E sei que a idade do pai de Douglas hoje é o dobro, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Descobrir a idade de Douglas hoje, que é bem tranquilo, bem fácil de a gente fazer isso. Por quê? Se daqui a 6 anos eu terá 30 anos, então hoje eu tenho quantos? Hoje eu tenho 30 menos 6, tá? Hoje eu tenho 24 anos, tá? Então, se eu quero o dobro, se eu sei que o pai de Douglas tem o dobro da idade dele, é só saber o que é o dobro, né? O dobro é multiplicar por 2. 2 vezes 24 é igual a 48. Então, essa é a idade do pai de Douglas, tá? 48 anos. E eu acredito que foi razoavelmente tranquilo, tá? Porque só o primeiro passo que você tinha que descobrir como fazer, tá? E depois ficava bem mais simples. Agora, eu deixei um desafio para os alunos que não era tão simples assim, tá? Uma questão do OBMAP, e as questões do OBMAP geralmente tem umas que pega, tá? E essa aqui é a questão do nível 2, tá? Eu vi na prova do nível 2. Qual é o algarismo das dezenas da soma? Então, tem essa soma aqui, ó. 7 mais 77 mais 777. E observe o seguinte, que a cada vez está aumentando um algarismo, tá? Aqui eu tenho um 7, depois eu tenho 2 sets, depois 3 sets, 4 sets, e assim por diante, até 76 sets e depois 77 sets. E eu quero saber qual o algarismo das unidades. Então, olha só, eu vou simular que eu estou indo fazer essa conta. É claro que eu não vou fazer, mas vou simular que eu vou fazer, tá? O que eu vou fazer? Eu vou começar aqui, ó, 7, beleza? Então, eu coloquei o primeiro, mais 77, ok? Depois, mais 777. E eu não vou continuar, tá? Vou colocar um reticências aqui, ok? E depois, vou colocar o último, beleza? Agora eu vou colocar esse último cara aqui, ó. Que ele é 7. Ou melhor, vou colocar aqui da esquerda, colocar aqui, depois eu coloco aqui, beleza? Tem os 3 pontinhos aqui. Esses 3 pontinhos significa que tem... da forma que está aqui é como se tivesse infinito, tá? Mas não é infinito não, entenda que tem 77 sets, beleza? E agora eu vou somar, vou simular a minha soma, tudo bem? Então, vou somar. Agora, se você observar, aqui eu tenho quantos sets, pessoal? Aqui eu tenho, se você concorda comigo, eu vou ter 77 sets, porque eu tinha 77 parcelas, tá? Um set, 2 sets, até 77 sets, ou seja, na minha soma tem 77 parcelas. Então, eu vou somar aqui, ó, 7 mais 7 mais 7, 77 vezes. E para eu fazer isso de uma forma mais rápida, eu vou fazer aqui, ó, 77 vezes 7. 7 vezes 7 é 49, eu vou levar um 4, 7 vezes 7 é 49, mais 4, 53. Eu vou deixar um 9 aqui, então, se eu deixei um 9 aqui, eu já descobri o algarismo das unidades, tá? Eu tenho que descobrir o próximo aqui agora, que é o das dezenas.
Porque é isso que está pedindo, é o algarismo das dezenas. Então, eu vou elevar quanto aqui, pessoal? Eu vou elevar, quando eu estou somando, eu vou deixar o 9 aqui e vou elevar o 53. Esse 53 vai ficar aqui em cima desse 7. Olha só, agora nessa segunda casa aqui, a casa na segunda ordem, né, a ordem das dezenas, eu vou ter, agora eu não tenho mais 77 sets, eu vou ter 76 sets, beleza? Então, eu vou vir aqui, ó, fazer 76 sets vezes 7. 7 vezes 6 é 42, vou levar um 4. 7 vezes 7 é 53, mais 4 7 vezes 7 é 49, mais 4, 53, tá? 53. Então, só que tem esse 53 aqui para eu levar, tá? Então, vou colocar aqui, para eu somar 532 mais 53. Então, vou ter aqui 2 mais 3, 5. Aqui 8 e aqui 5. Ou seja, quando eu for resolver, continuar a minha adição aqui, a minha soma, tá? Eu vou deixar esse 5 aqui na casa das dezenas que eu estou procurando. Aí depois eu vou levar quem? Vou levar o 58 aqui, beleza? Então tá aqui o 58. Mas pronto, pessoal, eu estou preocupado com a casa das dezenas. Então eu já encontrei, tá? Porque eu estou preocupado com esse cara aqui, ó. A segunda casa aqui, a casa das dezenas. Então, a minha alternativa correta é a alternativa A e essa é a resposta. Só lembrando, pessoal, que essa questão 7 aqui não fazia parte das minhas questões da prova. Fazia parte, era um desafio que eu deixei no final da avaliação, tá? Que valia um ponto a mais, né? Para quem terminasse a prova rapidão e poderia estar resolvendo, beleza? Aí vamos lembrar lá do combinado no início do vídeo. Eu quero que você deixe um comentário aí o que você achou da prova. Se estava fácil, se estava muito fácil, se estava difícil, o que você achou, tá? Estava razoável, dava para fazer de boa, não sei. Beleza? E é isso aí, pessoal. Em breve eu trago a correção de mais uma avaliação para vocês aí.